3 tiros, 2 carros, um alvo. E o nome do alvo é André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Isso aconteceu há menos de 6 horas. E o Brasil ainda não acordou para o tamanho do que está acontecendo. Às 5 horas e 23 minutos desta manhã, o comboio de segurança do ministro André Mendonça foi interceptado na estrada Parque Contorno, em Brasília, por 2 veículos que fecharam a via em ambos os sentidos. 3 disparos atingiram o vidro blindado do carro onde o ministro estava. A blindagem segurou. André Mendonça saiu ileso, mas o recado foi dado com uma clareza que não deixa espaço para interpretação. E esse recado tem remetente. Isso não foi um assalto, não foi um crime de oportunidade, não foi um louco agindo sozinho. Foi uma operação coordenada, planejada e executada com precisão cirúrgica contra um dos ministros mais importantes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. E nos próximos minutos a gente vai te mostrar cada detalhe de como isso aconteceu, quem são os personagens envolvidos, o que o nome de Vorcaro tem a ver com tudo isso e por que Lula perdeu completamente o controle da situação. Antes de a gente seguir, porque o que vem a seguir é denso e você não vai querer perder nenhuma parte, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Esse tipo de informação não chega pelo noticiário tradicional. Um like rápido antes de continuar ajuda o algoritmo a levar esse vídeo para mais gente. E nos comentários me responde uma coisa direta. Você acha que esse atentado foi mandado por quem? Deixa sua análise aqui embaixo. Vamos ao que realmente importa. Para entender o que aconteceu esta manhã, é preciso conhecer quem é André Mendonça e qual é o peso do cargo que ele ocupa. Mendonça é ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado em 2021, com histórico de posições independentes dentro do tribunal e com um perfil que seus aliados descrevem como de alguém que não negocia a própria convicção por conveniência política. Nos últimos meses, seu nome passou a aparecer com frequência crescente em investigações que envolvem figuras de alto escalão do judiciário e do executivo brasileiro. Essa visibilidade, segundo fontes próximas ao ministro, já havia gerado ameaças veladas em pelo menos 3 ocasiões anteriores. Esta manhã, a ameaça deixou de ser velada. O cenário político que cerca esse atentado é igualmente importante de entender. O Brasil vive, neste momento, uma crise institucional de proporções que especialistas em direito constitucional classificam como sem precedente na história recente do país. Investigações em curso no STF, na Polícia Federal e em comissões parlamentares estão pressionando simultaneamente figuras do Judiciário, do Executivo e do setor privado. Nesse contexto, um atentado contra um ministro do Supremo não é apenas um crime. É um sinal de que alguém, em algum ponto dessa rede, decidiu que a eliminação física é menos arriscada do que o caminho jurídico. Esse é o nível de gravidade do que estamos vivendo hoje. E no centro dessa trama aparece um nome que vem ganhando relevância nas últimas semanas, nas investigações em andamento: Vorcaro. Empresário com histórico documentado de trânsito em círculos de poder tanto do judiciário quanto do mundo financeiro, Vorcaro é descrito por fontes da PF como uma figura de conexão, alguém que circula entre mundos que oficialmente não se comunicam. Nos documentos que a perícia está analisando, seu nome aparece como intermediário em comunicações sensíveis que envolvem ao menos 3 figuras de primeiro escalão do STF, em um período que vai de janeiro a setembro de 2025. A palavra usada nos documentos para descrever seu papel é intermediário. Mas intermediário de quê? Exatamente, é o que as próximas horas vão revelar. Mas espera, tem mais. Vamos reconstruir minuto a minuto o que aconteceu esta manhã, porque os detalhes operacionais desse atentado revelam um nível de planejamento que vai muito além de qualquer crime de impulso. Às 4 horas e 51 minutos, câmeras de segurança de um posto de combustível na estrada Parque Contorno registraram 2 veículos, um SUV preto sem placas e uma caminhonete prata com placa adulterada, estacionados a 230 metros do ponto de saída habitual do comboio de Mendonça. Os veículos ficaram parados por 22 minutos. Nenhum ocupante desceu. Ninguém abasteceu. Estavam esperando. Às 5 horas e 18 minutos, o comboio de Mendonça deixou o endereço residencial onde o ministro havia pernoitado após uma reunião de emergência com outros 2 ministros do STF, realizada na noite anterior. O comboio seguia a rota padrão de deslocamento, composto por 3 veículos, um carro de avanço, o veículo principal com o ministro e um veículo de retaguarda com agentes de segurança. Às 5 horas e 23 minutos, o SUV preto avançou pelo acostamento e fechou o carro de avanço do comboio. Simultaneamente, a caminhonete prata bloqueou a retaguarda. O veículo principal ficou imobilizado entre os 2 em uma fração de segundo. Em um intervalo de 4 segundos, 3 disparos foram efetuados com armamento de grosso calibre contra o vidro do lado do passageiro traseiro direito, onde Mendonça estava sentado. A blindagem nível 3 do veículo absorveu os 3 impactos. Mendonça foi imediatamente retirado do carro pelos agentes, transferido para um veículo de apoio que estava a 400 metros do local por protocolo de contingência e levado a um local seguro cujo endereço permanece sob sigilo absoluto até este momento. Os 2 veículos suspeitos fugiram em direções opostas. Um foi localizado abandonado às 6 horas e 40 minutos a 11 quilômetros do local incendiado. O outro ainda não foi encontrado. O fato de um dos veículos ter sido incendiado não é detalhe menor. É procedimento padrão de operações com nível de planejamento profissional, feito para destruir impressões digitais, material biológico e qualquer rastro que permita identificação rápida.
Quem planejou esse atentado sabia exatamente o que estava fazendo. E aqui é onde a história fica ainda mais pesada. Às 6 horas e 20 minutos, enquanto a PF ainda processava a cena do crime, e os primeiros peritos chegavam ao local, um documento de 14 páginas começou a circular de forma restrita entre membros do alto escalão do STF. Esse documento, segundo fonte com acesso direto ao processo e ouvida com exclusividade pelo Brasil Sem Filtro, é um resumo preliminar de conteúdo recuperado de dispositivos de armazenamento que estavam sendo periciados em uma investigação paralela já em andamento. E o nome que aparecia com maior frequência naquelas 14 páginas era o de Vorcaro. Se o que você está acompanhando aqui tem valor para você, o Super Tanks aqui embaixo é o jeito mais direto de apoiar essa cobertura independente. Esse canal não tem patrocinador, não tem verba de assessoria e não tem pauta comprada. Qualquer valor que você puder faz diferença real. O que esse documento de 14 páginas revela, segundo nossa fonte, é uma sequência de comunicações que conectam Vorcaro a ao menos 3 figuras políticas de primeiro escalão que não podiam se falar diretamente sem gerar rastro institucional rastreável. As mensagens recuperadas pelos peritos, datadas entre janeiro e setembro de 2025, discutem em linguagem que os técnicos descrevem como cifrada, mas tecnicamente decodificável, estratégias coordenadas para influenciar o resultado de processos em andamento no STF. Em ao menos 2 das comunicações recuperadas, o nome de André Mendonça aparece associado à expressão necessidade de neutralização da influência. Neutralização da influência. Essa foi a expressão usada. E esta manhã, às 5 horas e 23 minutos, alguém tentou transformar essa expressão em fato concreto. A mídia tradicional está cobrindo esse atentado como um episódio isolado de violência política, o tipo de coisa que acontece em países instáveis e que certamente vai ser investigado pelas autoridades competentes. O que ela não está mostrando, porque conectar esses pontos exige acompanhar os bastidores com uma profundidade que o jornalismo de plantão não tem condições de entregar. É o fio que liga o documento de 14 páginas, o nome de Vorcaro, as investigações em andamento e os 3 tiros desta manhã em uma única linha narrativa coerente. Não são episódios separados que coincidiram no calendário. São partes de um mesmo movimento que está acelerando. Do ponto de vista jurídico, um atentado contra um ministro do Supremo Tribunal Federal eleva automaticamente a classificação do caso para crime contra o Estado Democrático de Direito, com penas que podem chegar a 20 anos de reclusão para os executores e a penas ainda maiores para os mandantes, dependendo do enquadramento final. A PF tem agora autorização para atuar com poderes ampliados na investigação, incluindo quebra de sigilo bancário e telefônico em regime de urgência, cumprimento de mandados sem prazo de horário e detenção preventiva de suspeitos sem necessidade de flagrante imediato. Isso significa que as próximas 48 horas são críticas. Cada hora que passa é uma hora em que evidências podem sumir, testemunhas podem ser intimidadas e suspeitos podem tentar deixar o país. No Palácio do Planalto, a reação de Lula nas primeiras horas após o atentado foi descrita por 2 assessores que falaram anonimamente como de descontrole real. O presidente teria ligado para ao menos 4 ministros entre 6 e 7 da manhã, exigindo explicações e tentando mapear o que estava prestes a se tornar público. Em nenhuma das ligações obteve respostas que o satisfizessem. Às 7 horas e 40 minutos, uma nota oficial do Planalto foi divulgada com 14 linhas de texto condenando o atentado, pedindo serenidade institucional e afirmando confiança nas investigações. 14 linhas para um atentado contra um ministro do Supremo. O tamanho da nota diz mais do que o conteúdo dela. Nos próximos dias, 3 indicadores vão definir o rumo desta crise. O primeiro é se a PF consegue identificar os ocupantes dos veículos e rastrear a cadeia de comando antes que qualquer envolvido deixe o país. O segundo é até onde o documento de 14 páginas vai chegar em termos de nomes e cargos, e se seu conteúdo será tornado público ou permanecerá sob sigilo judicial por tempo indeterminado. O terceiro e mais decisivo de todos é a posição que Vorcaro vai adotar nas próximas horas. Um homem cujo nome aparece no centro de documentos que conectam comunicações sensíveis a um atentado contra um ministro do Supremo tem objetivamente 2 escolhas: colaborar com a investigação antes que a investigação chegue até ele, ou enfrentar o processo com todas as consequências que isso implica. A história política brasileira nos ensina que, neste ponto específico da curva, a colaboração costuma ser a decisão tomada por quem entende o tamanho do que está sobre a mesa. Esse canal existe para te mostrar exatamente o que está acontecendo enquanto acontece, sem filtro e sem pauta comprada. Se o Brasil Sem Filtro tem sido útil para você, considere apertar o Super Tanks aqui embaixo. Cada contribuição, de qualquer valor, mantém essa cobertura independente funcionando todos os dias. O Brasil que a gente tem hoje é resultado de decisões tomadas por pessoas que acreditavam que o poder as protegia de qualquer consequência. 3 tiros contra um ministro do Supremo Tribunal Federal não são um episódio de violência política. São o sintoma de uma crise que chegou a um estágio em que nenhuma composição nos bastidores consegue mais resolver. Estamos em território que o país não conhecia. Os instrumentos tradicionais de controle institucional estão sendo testados no limite. E o que acontecer nas próximas 48 horas vai definir que tipo de país o Brasil vai ser a partir de agora. Esse não é o fim. Esse é o ponto em que tudo muda de vez. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque cada desdobramento dessa história vai estar aqui antes de qualquer outro lugar. Bate o like antes de sair
Isso faz diferença real no alcance dessa informação. Nos comentários me diz o seguinte: na sua análise, Porcaro vai colaborar com as investigações ou vai tentar segurar tudo até o fim? Comenta aqui embaixo, quero ler cada resposta. E se o Brasil Sem Filtro tem feito diferença para você, considera virar membro do canal. Análises exclusivas antes de todo mundo, acesso antecipado a coberturas como essa. O botão de associar está aqui do lado. O Super Thanks aqui embaixo é para quem quer apoiar diretamente essa cobertura independente. Nos vemos no próximo vídeo.